Boa tarde, já nos cumprimentámos, fomos nos cumprimentando todos. É uma maravilha ver todas estas pessoas aqui, mais as que ainda vão entrar. Esta é a terceira sessão do seminário, que certamente vai ser, no mínimo, tão interessante como as anteriores e suscitou uma curiosidade bastante acentuada. A sessão foi preparada e coordenada pela nossa colega Ada Milani e eu vou-lhe passar a ela a palavra. Queria apenas recordar, se não me falha a memória, acho que estamos no dia de hoje a aniversariar a tomada de posse do George Washington como presidente dos Estados Unidos, não é? E acho também que foi no dia de hoje que o Hitler, por atos e não por palavras, reconheceu que tinha falhado e que tinha sido derrotado, não é? E, portanto, suicidou-se. Então, comemoremos a libertação. Professorada, por favor. Obrigada, boa tarde a todas e a todos. Um, eu e a Elisa queríamos agradecer, antes de mais, o professor Francisco Soares pelo convite. Vamos agradecer também toda a comissão organizadora, as colegas do grupo da imprensa periódica colonial, a Sandra, a Adelaide, a Daniela, o professor Francisco Topa, que ainda não está cá. É realmente um grande prazer estar aqui a compartilhar as nossas pesquisas. Eu sou Ada Milani, como já foi dito, trabalho na Universidade de Florença como investigadora. Trabalhei e ainda trabalho um bocado sobre literaturas africanas, nomeadamente desenvolvi a minha tese de doutoramento sobre a revista moçambicana Itinerário, já há alguns anos, e ainda continuo, às vezes, a trabalhar com muito prazer sobre literaturas africanas. Elisa, não sei se queres dizer alguma coisa. Vou apresentar muito rapidamente. Eu sou Elisa Alberani, sou investigadora na Universidade de Milão e estudei a minha tese de doutoramento foi sobre a recessão italiana de Fernando Pessoa, mas sempre estudei literaturas africanas de expressão portuguesa, sobretudo literatura capoverdiana, e também ocupo-me de tradução crioulo, português, crioulo capoverdiano, italiano e português italiano, literatura, mas também linguagens para fins específicos. E há alguns anos, na verdade, que eu e a Ada estamos a tentar reconstruir esta rede de solidariedade, né, entre aspas, entre alguns movimentos italianos, algumas personagens italianas e os movimentos de libertação africanos. E pronto, Ada, vou compartilhar o. Sim, por favor, obrigada. Uhum. Aqui. Ah, perfeito. Sim, consegue ver. Pronto. Vou com a Sim, sim. apresentação. Assim. Pronto. Tá bom, Ótimo. obrigada. Então, nós vamos alternar a nossa conversa. Como já dizia a Elisa, hoje, neste encontro, vamos tentar compartilhar a reconstrução que estamos a avançar e que tem a ver com o papel das mulheres na criação de uma rede de solidariedade italiana com os movimentos de libertação africanos nas então colônias portuguesas. O papel e as ações concretas dessas mulheres vão ter um impacto real, um impacto político em relação à solidariedade mútua, solidariedade sanitária, por exemplo, mas também um impacto cultural, por exemplo, na publicação em Itália de poemas e ensaios escritos por escritores africanos. O caso mais famoso, mais emblemático, é a edição dos poemas de Agostinho Neto,
traduzidos por Joyce Lusso, que é um exemplo que será discutido mais à frente pela Elisa. O papel de Joyce Lusso é com certeza o mais internacionalmente conhecido, mas há muitas outras histórias, muitas vezes também pessoais, que se cruzam com a construção daquilo que podemos definir de forma algo imprecisa como uma rede de solidariedade internacional. E, portanto, iremos hoje ilustrar alguns exemplos que nós achamos significativos. Sim, há um outro elemento muito importante para iniciar, que na verdade não podemos agora aprofundar, mas vamos mencionar brevemente, e é a questão da relevância dos arquivos. Trata-se de espólios frequentemente, sim, depositados, embora muitos, na verdade, não bem catalogados ou não catalogados. São alguns arquivos públicos, outros são privados, outros são fotográficos. E apesar da sua abundância em Itália desses arquivos, na verdade, esses acervos carecem de interoperabilidade. Por conseguinte, a nossa investigação radica em análises arquivísticas que sucessivamente nos remetem para outros fundos documentais. Este projeto, essa nossa pesquisa, não se encontra de modo algum concluído, pelo contrário, encontramos-nos ainda numa fase inicial, mas alguns dos pontos iniciais foi tentar responder algumas perguntas. Aqui. Aqui. Ok. Uma, uma das primeiras perguntas aqui foi esta. Mas por que nasceu uma constelação vasta e heterogênea de movimentos surgidos e ativos em Itália entre os anos 60 e 70, unidos pelo objetivo aparentemente comum de apoiar as lutas de libertação dos movimentos africanos contra o colonialismo português e a luta contra o Estado Novo fascista de Salazar e Marcelo Caetano? Esta é uma pergunta inicial e a pergunta um estudo muito importante foi feito pelo Vincenzo Russo no livro A Resistência Continua e Ada, não consigo ir com o PowerPoint. Não sei se posso ajudar. Vou ver porque não. Desculpa um momentinho. Vamos fazer assim. Se calhar tentar fechar e voltar a abrir. É isso. Se vou fazer. Assim? Sim, ok. Consegui, pronto. E as outras perguntas foram sobre o que aconteceu naqueles anos em Itália. Depois, como é que a figura dessas mulheres, que vamos falar em breve, vai cruzar com todos esses eventos. Por quê? Portanto, foi exatamente em Itália que aconteceram eventos decisivos como a muito famosa, célebre conferenza di solidarietà con i popoli delle colonie portoghesi a Roma, 27, 28 e 29 di giugno del 1970 e após a qual houve audiência papal com os três líderes africanos, Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos. E o Congresso de Milão, em 1972, organizzato por Liberazione e Sviluppo, che produziu um famosissimo dossiê sulle colonie portuguesi. E também a Conferenza Nazionale di Solidarietà contro l'imperialismo e il colonialismo e l'imperialismo per la libertà e l'indipendenza dell'Angola, Guinea-Bissau e Mozambico, em Reggio Emilia, 24-25 de março de 1973. E estes são só alguns dos eventos principais daqueles anos que, juntamente com eventos editoriais sem precedentes,
oferecem uma potente lente de leitura dos fenômenos culturais e dos processos históricos relativos a Portugal e às suas colônias no momento de colapso do secular programa colonial. Fim da citação, é sempre uma citação do Vincenzo Russo. Trata-se, em síntese, de uma geografia do conhecimento e da solidariedade, cujos centros mais conhecidos e estudados são as cidades de Milão, Reggio Emilia e Roma, onde se encontram arquivos fundamentais, mas, na verdade, esta geografia abrange também outras realidades, Pistoia, Turim, Bolonha e muitas outras, onde descobrimos, eu, Ada e muitos outros historiadores, descobrimos outros arquivos que, apesar de ter sido, de certa forma, quase esquecidos, conservam uma documentação fundamental. E dentro deste contexto, dentro destas geografias mais ou menos centrais, mais ou menos exploradas, um assunto que está a despertar a nossa atenção é justamente o papel central desenvolvido por algumas mulheres nas redes políticas, nas operações editoriais, culturais. O fio condutor, ou melhor, um dos fios condutores que une e guia a trajetória dessas mulheres é o posicionamento, muitas vezes antifascista, e a adesão à resistência contra o fascismo italiano, a oposição ao nazifascismo, sobretudo, claro, no início da década de 40. E agora a Ada vai ilustrar um caso exatamente que cabe neste contexto de resistência. Sim, obrigada. Justamente em relação à ligação, à adesão à resistência italiana, eu vou falar de duas mulheres, duas figuras importantes, que são as de Ada Gobetti, Ada Prospero Gobetti e Bianca Guidetti Serra, que são duas figuras incontornáveis no contexto político-cultural da Itália do Norte, nomeadamente graças às atividades desenvolvidas no Centro Studi Piero Gobetti, em Turim, que é um dos arquivos que estamos a explorar, a estudar, e que até agora foi muito pouco considerado por parte da crítica. Sintoma dessa escassa consideração é a presença na biblioteca do centro de muito material ainda não catalogado. Este centro, o Centro Studi Piero Gobetti, ainda é uma instituição ativa, é uma instituição voltada à pesquisa e aos estudos históricos, à preservação da memória. Foi fundado em 1961, em homenagem a Piero Gobetti, jornalista, filósofo antifascista, perseguido politicamente e morto em exílio na França em 1926. Do comitê promotor faziam parte a viúva de Piero, Ada Prospero Gobetti, o filho Paolo, a nora Carla Nosenzo Gobetti, que também é uma mulher importante, não vamos falar dela, mas ela também teve um papel relevante. Juntamente fizeram parte da criação deste centro outros intelectuais, juristas, nem sempre filiados a partidos, mas que provinham da experiência cultural e política do antifascismo. Esta experiência servia-lhes como base para refletir criticamente sobre o presente e o futuro, para interpretar e reconstruir a guerra de libertação, para se opor a todos os regimes fascistas e ditatoriais. Neste grupo, para além de Ada Gobetti, outra mulher importante foi, como já disse, Bianca Guidetti Serra, que foi uma advogada e política. Ela foi uma das primeiras advogadas penalistas em Itália. Estas duas mulheres, Ada e Bianca, são vívidos exemplos de como as mulheres
durante a luta da resistência, desempenharam um papel fundamental. Elas se juntaram às brigadas operacionais nos vales de Susa e Chisone, estiveram na linha de frente, organizando reuniões, coletando armas, transportando e entregando documentos, cuidando dos feridos e mantendo as comunicações entre a cidade e as aldeias vizinhas. Concluída a experiência da guerra e da resistência, a militância destas duas mulheres não acaba, pelo contrário, prolonga-se, por exemplo, nas atividades em defesa dos direitos das mulheres. As duas juntam-se aos grupos de defesa da mulher, grupos promovidos pela União Mulheres Italianas, que foram criados a partir de 1943. O compromisso de Ada e Bianca, Ada enquanto educadora, tradutora, jornalista e Bianca enquanto advogada e política também, este compromisso tem em vista um futuro livre e democrático, marcado pela igualdade salarial, pela instituição de creches, licença da maternidade, defesa das mães trabalhadoras, direito ao voto, participação na vida política. Estas duas mulheres, e é o assunto mais importante para nós hoje, Ada e Bianca são, paralelamente, exemplo da luta feminina no contexto do anticolonialismo. Dentro deste compromisso, coloca-se a fundação em 1961 do Comitato di Solidarietà con i popoli oppressi dal fascismo e dal colonialismo, che foi um comitê criado justamente no âmbito do Centro Studi Piero Gobetti, em Turim. Na perspectiva dos fundadores do centro e do comitê, a atenção para com a atualidade europeia e não só, encontrava uma precisa correspondência na atitude generalizada de solidariedade em relação aos países protagonistas da descolonização, como Argélia e Angola. Este comitê, ao longo dos anos, ajudou prófugos de vários países, Espanha, Portugal, Grécia, Angola, articulando-se em redes flexíveis, escassamente formalizadas, e conseguiu intervir em questões emergentes envolvendo a opinião pública. Agora vou mostrar alguns exemplos, alguns dos materiais que encontramos no arquivo em Turim, só para dar uma ideia, só para dar alguns exemplos. Obrigada, Elisa. A primeira imagem, este primeiro exemplo é um apelo da parte do Comitê de Solidariedade a ajudar os partigiani, ou seja, claramente os combatentes de Angola, Eritreia, os órfãos argelinos, através da doação de medicamentos, como outro material útil, digamos assim, como leite em pó, roupa, materiais escolares, dinheiro. Como é evidente, das outras duas imagens também temos uma forte interligação entre os diferentes países em luta pela libertação. Aqui é o caso da união entre Eritreia e Angola. A outra imagem que temos, outro exemplo bastante interessante, é uma brochura, é esta brochura que aqui está pequenina, aqui é retomada, a brochura titulada Solidarietà con l'Angola, Solidariedade para com Angola, claramente, que é uma brochura datada de maio 1964,
Aqui aparecem várias informações sobre a luta em Angola. Aparece também um quadro, uma panorâmica do território angolano, com referência, por exemplo, às riquezas do território e também significativamente a divisão da população entre indígenas e assimilados. Temos depois na parte titulada La Lotta, claramente uma síntese da luta armada e, ainda mais importante, sempre dentro desta brochura, temos uma parte literária, mais cultural, que corresponde a um perfil biográfico de Agostinho Neto. Aqui temos, portanto, um perfil do poeta e do político e também uma tradução do poema Adeus, a Hora da Largada. Aqui é interessante este caso porque é uma tradução anônima, não temos informações sobre quem é que foi o tradutor ou a tradutora. É interessante porque esta versão difere significativamente, digamos, da tradução mais conhecida feita por Joyce Lusso. Portanto, temos outra versão, outro exemplar. Outros exemplos são, nesta imagem aqui, nestas duas imagens, encontramos alguns postais com desenhos do caricaturista político francês Maurice Siné. E é interessante porque evidentemente são retomados os desenhos de Siné e são adaptados a postais produzidos, achamos, no contexto do Centro Studi Piero Gobetti. Aqui claramente vemos a dupla scritta, a dupla frase, o povo angolano vencerà, com tradução italiana, claramente tendo em vista a divulgação em referência à opinião pública. E aqui outro exemplo também, outro exemplo aqui, obrigada, é a brochura Mozambico in lotta, portanto, não, a atenção não é limitada, digamos assim, ao contexto angolano, mas também o contexto moçambicano vai despertar a atenção. Esta brochura Mozambico in lotta vai destacar a urgência da ajuda sanitária através da doação, sobretudo, de medicamentos. E aqui, só para anotar, vou destacar que temos o nome da nora da Prospero Gobetti, Carla Gobetti, Carla Nosenzo, che mencionei no início da minha conversa, da minha fala. Para além destes materiais, outro exemplo significativo é representado pela atividade de sensibilização em relação ao exílio forçado do poeta angolano Fernando Costa Andrade, um lírico militante, como foi chamado, como foi designado por Vera Lúcia de Oliveira. É um autor importante porque, mais uma vez, torna visível a ligação entre Itália e Angola, retomando as palavras de outro crítico que se ocupou do Fernando Costa Andrade, que é o Giorgio De Marchis. Em setembro de 1961, procurado pela PIDE, Fernando Costa Andrade é obrigado a deixar clandestinamente Portugal e antes de ir para o Brasil, onde será vítima de outra ditadura, irá passar um ano em Itália. Deste período nasceu o volume Tempo Angolano em Itália, publicado em 63 em São Paulo.
Este aqui é um livro bastante difícil de encontrar, só pelo que sei, só existem dois exemplares em Itália e aquele que aqui foi fotografado pertence justamente à Biblioteca do Centro Gobetti, a biblioteca di Bianca Guidetti Serra, e traz uma dedicatória do autor a Bianca Guidetti Serra e ao marido. A antologia recolhe 28 poemas, que são poemas sem título e só numerados, segundo o crítico o professor Giorgio De Marchis. Os versos reunidos aqui podem ser considerados como um cancioneiro civil do ano de exílio do poeta em Itália. A partir do poema número 5, o poeta chega à Itália, ou mais especificamente à pátria de Gramsci, pátria de Da Vinci, mas também a pátria de Gobetti, que é mencionado, a pátria da resistência, e aqui a resistência é que ela viva, como recita os versos finais do poema. Portanto, Itália é um símbolo de uma prolongada luta pela liberdade. Na antologia há núcleos diferentes dedicados a várias cidades italianas pelas quais o poeta passa. Portanto, temos Roma, Florença, Perugia, Gênova e claramente Turim. Temos, por exemplo, a Turim são dedicados dois poemas. O poema 23, por exemplo, estabelece uma conexão bastante interessante entre Benguela e Turim. Torino cobre-se de folhas secas, como Benguela em Angola, amarelas, frias. Não vou ler todo o poema. O que é interessante é a referência na parte final a 100.000 operários, gente que ama, gente que luta, gente que vive, e claramente há referência a Angola, que também tem folhas e 100.000 mortos. Aqui a referência interessante é a luta dos operários que se desenvolveram em Turim no início dos anos 60, por exemplo, em 62, Turim foi teatro de grandes conflitos sociais. Houve uma revolta bastante importante dos operários metalúrgicos. Outro poema, sempre sobre a cidade de Turim, é este aqui, o poema número 25, onde aparece a referência explícita aos debates no Centro Studi. Claramente é o Centro Studi Piero Gobetti. Para finalizar esta parte, queria só acrescentar que o Centro Studi Gobetti, como o Comitê de Solidariedade, que cresceu no seu interior, e também como os outros centros que em Itália desenvolviam atividades semelhantes, não era só um receptor, digamos assim, passivo de materiais, mas também produtor ativo, produtor crítico. Temos na minha última imagem um exemplo. Aqui temos a imagem de um relatório sobre a reorganização do Comitê de Solidariedade. E, entre outras coisas, é discutido o problema da atribuição das traduções, portanto, é discutido o problema da definição das responsabilidades e das traduções, entre outras coisas, e também é referido o problema da recolha de informações certas.
è un punto C, il problema delle informazioni esatte per poter agire nel modo migliore. Portanto, eles vão acrescentar informações certas para saber como se passaram exatamente os fatos, claramente na luta das colônias, ou como no caso de Costa Andrade. Portanto, não recebem só as informações, mas discutem, há uma produção crítica. Obrigada, Ada. Agora vou passar a um exemplo de uma outra mulher, provavelmente muito mais famosa, que é a Dina Forti, com um papel fundamental na criação de uma rede, de várias redes de solidariedade internacional. Ela foi um contato inicial e fundamental para a própria concretização, por exemplo, da Conferência de Roma. Sem a ajuda dela, o início, não é, do seu trabalho. Ok, essa. Seria possível, claro, a existência da conferência. Quem era Dina Forti? Muito rapidamente. Dina Forti nasceu em Alexandria do Egito, no seio de uma muito numerosa e ativa comunidade italiana, num contexto multicultural, poliglota, e imediatamente o seu interesse pelas questões internacionais a aproximou do movimento comunista. E após o fim da guerra, Dina Forti chegou à Itália, entrou em contato com Palmiro Togliatti, que a convidou para a direção nacional do PCI, com o objetivo principal de promover e organizar a atividade política entre as mulheres. E Dina Forti foi uma das fundadoras da União das Mulheres Italianas. E na década de 50 ingressou na seção estrangeira do PCI e permaneceu na seção estrangeira até 1972. E ao longo desses anos desempenhou um importante papel na construção de uma política internacional independente do PCI, no que diz sobretudo respeito à descolonização, às lutas pela independência e a relação com o mundo árabe também. E ela foi o principal contato com os movimentos de libertação das colônias portuguesas, pois em 1962, Marcelino dos Santos, claro, naquela altura era chefe das relações internacionais da Frelimo, durante a sua passagem por Roma, telefonou à seção estrangeira do PCI, solicitando um encontro informal com Dina Forti, antes de encontrar qualquer outro político, devido à reputação da independência e atenção à situação africana que a Forti tinha adquirido naqueles anos. E isto é o Marcelino dos Santos que dizia assim, aqui. Havia rumores de que na Itália havia uma pessoa em que poderíamos confiar, capaz de compreender as razões políticas até de um movimento tão desconhecido como o nosso, capaz de fornecer orientações e sugestões certamente úteis para avançar, estabelecer relações e construir uma estratégia internacional, sobretudo em direção à Europa. E após a reunião entre Dina Forti e Marcelino dos Santos, que ocorreu num café próximo à estação de Roma Termini, Forti tomou imediatamente medidas para organizar um encontro com Lucio Luzzatto, que era o vice-presidente da Câmara dos Deputados italianos. E desde os primeiros contatos foi estabelecida a ideia de organizar uma conferência internacional de solidariedade com a luta dos movimentos de libertação, claro. E era um objetivo político muito relevante para os líderes africanos, uma vez que, claro, a Itália pertence, claro, ao mesmo bloco de Portugal. E para despertar também o interesse diplomático do Vaticano. Parece que também na construção do encontro entre os três líderes africanos e o Papa, o papel de Dina Forti foi fundamental. E a Dina Forti conta que
a ideia da organização de uma conferência de solidariedade em Roma foi inicialmente de Marcelino dos Santos. E depois participaram, sabemos, nesta conferência Amilcar Cabral, Lelio Basso, Ferruccio Parri, Marcella Glisenti, e assim é possível ler também no arquivo de Dina Forte, mas também no arquivo do PCI, numerosos testemunhos da atividade de ligação que a Dina Forte desenvolveu nas primeiras fases da construção desta rede. Por exemplo, um outro papel dela fundamental foi tenho sempre problema com o PowerPoint. Aqui. Foi na construção inicial de uma geminação entre, por exemplo, o Hospital Santa Maria Nuova de Reggio Emilia e o Hospital Central da Frelimo em Cabo Delgado. E uma geminação que começa em 1970, portanto, um período muito precoce, não é? Em 1972, Dina Forte assumiu depois o cargo de secretária do Instituto para as Relações entre a Itália e os países da África, América Latina e Médio Oriente, o nome era IPALMO, onde permaneceu nessa posição até 1978. E em junho de 75, Forti integrou a delegação italiana que participou da proclamação da independência de Moçambique. Depois, em 79, Dina Forte foi convocada diretamente a Moçambique por Samora Machel para tratar de relações com organismos internacionais em nome do governo moçambicano. E nesse período tornou-se também um ponto de referência para os trabalhadores humanitários italianos e incentivou a criação da Associação de Amizade entre Itália, Moçambique e África Austral. Dina Forte, ao regressar à Itália, depois em 1985, foi uma das fundadoras da Coordenação Nacional de Luta contra o Apartheid na África do Sul. E no início da década de 90 participou ativamente das negociações do Acordo de Paz em Moçambique. Essas negociações, como sabemos, foram conduzidas pela diplomacia italiana e pela comunidade de Sant'Egidio e levaram à assinatura do Acordo de Roma em 4 de outubro de 1992. Outro elemento, claro, a história de Dina Forte é uma história incrível, mas um último elemento interessante, em 1989 ela pubblicò un pequeno volume per conoscere il Mozambico attraverso de uma ONLUS, o Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo, que foi criado sempre naqueles anos, 1982, 83, e aí está ainda ativo em Roma. E nesta pequeno volume há alguns elementos básicos que, claro, os italianos não podem conhecer para despertar a atenção dos italianos sobre a história de Moçambique no passado e no presente. Este é o exemplo de Dina Forte, talvez o exemplo mais significativo e mais famoso, mas é igualmente de assinalar o interesse em analisar de que modo certas mulheres anticolonialistas se tornaram mediadoras, tradutoras, ou ambas, claro, mediadoras e tradutoras, com o intuito de difundir em Itália a voz de poetas africanos que escreviam também em língua portuguesa. E o caso mais célebre, agora vou falar em breve deste caso, pois é muito, muito famoso, mas é muito importante, não é? É o caso da Joyce Lusso. Joyce Lusso foi uma partigiana, escritora, tradutora, poeta, agraciada com a medalha de prata de valor militar. E durante o período fascista, partilhou o exílio com o seu companheiro, o famosíssimo escritor e político Emílio Lusso,
Os dois operaram França, Espanha e Lisboa. E foi precisamente na capital portuguesa que, enquanto Emílio Lúcio estabelecia contatos com alguns grupos americanos da Justiça e Libertà, Joyce retomou os seus estudos em filologia e aprendeu a língua portuguesa. E após o armistício de 1943, em Itália, Joyce Lúcio afirmou-se como uma das protagonistas da resistência em Roma. E com o fim da guerra, depois, a sua energia canalizou-se para as esferas política e social. Foi uma das fundadoras da Unione Donne Italiane e depois foi eleita também para a direção do Partido Socialista Italiano como responsável da seção feminina. Depois, a partir da década de 50, dedicou-se fervorosamente ao movimento dos partidários da paz, apoiando as lutas dos povos oprimidos pelo imperialismo. E, enquanto tradutora, cabe-lhe o mérito de ter introduzido em Itália inúmeros poetas revolucionários estrangeiros. A obra mais famosa, claro, é a primeira. Em 1963, publicou a célebre Recolha Poética de Agostinho Neto, Con occhi asciutti. Portanto, não é uma antologia coletânea de poesia africana, como muitas vezes acontecia, mas a Joyce Lúcio, organizadora, tradutora deste livro, decidiu intitular assim, Con occhi asciutti, esta coletânea, aparentemente, é ela que conta assim, em comum acordo com o autor, com Agostinho Neto. E no início deste volume, estas são as palavras do poeta angolano. Acreditamos que o leitor individual destes versos, agora publicados em italiano por mérito de Joyce Lúcio, compreenderá a angústia de quem ainda não teve a fortuna de ver a própria obra, independentemente do seu valor, escrita na sua própria língua e lida pelo seu próprio povo. Estamos, portanto, perante uma obra que não é uma tradução de uma coletânea preexistente, mas uma nova compilação concebida por Joyce Lúcio e Agostinho Neto. Isso significa que um número considerável de poemas foi publicado pela primeira vez, tanto em português como em italiano, precisamente em Itália, nesta altura. E a edição saiu em Milão, a chanceler Issaggiatore, che è fundata por Alberto Mondadori. E a gênese desta recolha, desta coletânea, é quase acidental. É a mesma Joyce Lúcio que nos conta que uma amiga dela mencionou ter lido textos de um revolucionário cujas ideias poderiam muito interessar a Joyce. E portanto, Joyce Lúcio parte para Lisboa com um contrato da editora Mondadori nas mãos, mas como Agostinho Neto estava preso, foi a Maria Eugênia Neto, sua esposa, quem serviu de intermediária inicial. Depois, Joyce regressaria a Lisboa quando o poeta se encontrava em prisão domiciliária. Claro, do ponto de vista filológico, este Con occhi asciutti, esta coletânea, pode suscitar muitas reservas, apresentando alguns problemas de tradução decorrentes das, vamos dizer, limitações de Joyce Lúcio no domínio do português. Contudo, claro, o cerne da questão não é linguístico, neste caso. Trata-se de uma publicação de importância política fundamental, único no seu gênero, uma operação militante viabilizada pelo contato de Joyce Lúcio com figuras muito importantes da editoria italiana como Alberto Mondadori. E é a própria Joyce Lúcio, com as suas palavras, que conta: encontrei um ofício insólito, o de traduzir e dar a conhecer em Itália os poetas revolucionários do terceiro mundo, partindo do princípio de que, para os traduzir, não era necessária a filologia acadêmica, mas sim a inserção na matriz histórica e no movimento contemporâneo da sua revolução. E o livro de Agostinho Neto foi apresentado
numa conferência em 1963 em Milão, com a presença do neto, acompanhado por Inocêncio da Câmara Pires. Portanto, havia esta apresentação. E outro elemento interessante sempre da operação Joyce Lusso é que, alguns anos depois, o caso da obra de José Craveirinha. Ela publicou o volume Cantico a un Dio di Catrame em 1966 e esta operação reitera em parte o processo que já vimos. Sabe-se que Joyce Lusso conhecia alguns poemas de Craveirinha, mas não sabemos se chegou a ler a recolha Xigubo. Uma vez que, claro, sabemos que esta foi aprendida pela PIDE muito rapidamente. A PIDE ordenou a detenção do poeta, que ficaria encarcerado na prisão a Machava, mas sabemos que alguns poemas foram integrados no volume de 66, a par de vários inéditos. E Craveirinha estava preso quando Joyce Lusso se deslocou a Moçambique e nunca obteve permissão para o visitar, e sabemos que os contatos com a esposa do poeta foram pouco produtivos. Ainda assim, conseguiu reunir um número significativo de composições e publicar este volume. Desta vez pela editora Lerici, e não é um elemento importante esta edição Lerici, pois é uma editora que dedicava especial atenção à literatura estrangeira. Em 1963 publicou Cardoso Pires, e o ano depois do livro de Craveirinha publicou a primeira antologia italiana de Fernando Pessoa. Portanto, era uma editora muito, muito importante. Mas, e vou concluir, para além do caso, claro, assumidamente atípico, podemos dizer, das antologias poéticas, essas duas antologias organizadas por Joyce Lusso, portanto, são duas coletâneas monoautoriais de dois autores africanos de língua portuguesa, anos 60, em Itália, claro que não é quase um único, são dois casos atípicos. Mas, claro, o formato antológico revelou-se fundamental para a difusão dos poetas africanos em Itália. O que aconteceu? Em 1961 foi publicada esta coletânea, Letteratura Negra e Poeti. Na verdade, são dois volumes: Letteratura Negra, prosa, e Letteratura Negra e Poeti, a poesia. E é uma das fontes foi a obra da Antologia da Poesia Negra da Expressão Portuguesa, de Mário Pinto de Andrade. E vai ser esta Antologia da Poesia Negra de Mário Pinto de Andrade, publicada em Paris em 1958, vai ser a fonte principal de todas as antologias de poesia africana de língua portuguesa em Itália nos anos 60 e 70. Além desta antologia muito importante, que é a Literatura Negra, na verdade há outras duas antologias muito, muito interessantes, que sabemos que a fonte é sempre o original de Pinto de Andrade, e são organizadas por mulheres ou sob a mediação de mulheres. A primeira é esta antologia, que não é muito famosa, tenho a dizer a verdade. O título é Nuova Poesia Negra, organizada por Maria Grazia Leopizzi e publicada em 1961 em Parma, editora Ugo Guanda. É interessante, pois entrou na coleção La Fenice, que era sob a direção de Attilio Bertolucci, famosissimo poeta italiano, e no interior desta antologia há as seções
Angola, Moçambique, ilhas da África Portuguesa, e nelas figuram autores como Jorge Barbosa, Aguinaldo Fonseca, Francisco José Tenreiro, Agostinho Neto, Mário de Andrade, Calungano. E sabemos, claro, que a fonte dos poemas em língua portuguesa, claro, há muitos outros em língua francesa, mas a fonte é a obra de Mário de Andrade. É a mesma tradutora e organizadora deste trabalho que escreve descreve, em parte, a sua ligação com Mário de Andrade. Sabemos que Maria Grazia Leopizzi foi tradutora, ensaísta, mediadora cultural, mas é muito difícil encontrar muitas informações sobre ela e sobre a sua produção literária e jornalística. É reconhecida por ter introduzido em Itália as vozes das literaturas africanas, claro, num período em que estas eram quase totalmente ignoradas, e focou o seu discurso sobre a questão da negritude. E, portanto, ela traduziu quase todos os poemas e escreveu toda a introdução a esta obra. E o último exemplo que eu vou trazer, aqui, em 1969, vai ser publicada a antologia Poesia Africana di Rivolta, organizzata por Giuseppe Tavani. Esta obra reveste-se de um interesse particular, não só por contemplar, é a primeira vez, exclusivamente autores africanos de língua portuguesa. Portanto, somente encontramos nesta antologia autores Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, não há outros autores. Mas o que nos interessa agora é o facto de a concretização verdadeira desta antologia se ver a Maria Vargas. Maria Vargas era o pseudônimo de Maria Carrilho. E porque acho que importa agora referir também a presença de mulheres anticolonialistas não italianas, que optaram pela Itália como país de exílio durante o período salazarista. E trata-se, achamos, de uma perspectiva igualmente relevante, muito interessante, pois, claro, ajudaram na criação de uma rede de contatos muito, muito importante. E a Maria Carrilho é um exemplo emblemático. Ela fixou a sua residência em Roma durante, claro, a ditadura salazarista e em Roma consolidou o seu percurso acadêmico, profissional, era leitora também de português na Universidade La Sapienza. E foi exatamente neste contexto que colaborou estreitamente com o professor Giuseppe Tavani, com quem coordenou a organização e tradução dos poemas integrados na antologia de Mário Pinto de Andrade. A inserção da Maria Carrilho no panorama intelettuale e politico italiano revelou-se determinante. Sabemos que é muito próxima ao PCI italiano e foi uma figura cimeira de interlocução com, por exemplo, Romano Ledda e o próprio Mário Pinto de Andrade. E Maria Carrilho desempenhou um papel central na articulação de redes anticoloniais, promovendo ativamente a divulgação do pensamento também de intelectuais das então colônias portuguesas, claro, em Itália. E para além da sua ação de mediação cultural, Maria Carrilho desenvolveu um trabalho de reflexão teórica e sociológica em torno da problemática anticolonial. E aqui destacamos um ensaio muito importante, L'agonia del mostro lusitano, publicado em 1971 em Florença, e Sociologia della Negritudine, 74. Eu acho que Sociologia della Negritudine, sim, foi traduzido para português, mas acho que L'Agonia del Mostro Lusitano não há uma tradução para português.
acho que existe somente em italiano, não sei, não encontrei. E são obras, claro, que não são muito difundidas agora, mas são um testemunho fundamental do contributo da Maria Carrilho para os estudos das identidades das existências africanas no contexto da época. Mas sobre a questão da vida e a obra de Maria Carrilho, estamos a trabalhar muito também com uma colega de Bolonha e para ver também a questão do pseudônimos. Porque é que ela escreveu com outro pseudônimo, portanto, tentar recolher toda a sua obra. Ada, Sim, obrigada. Então, eu vou me aproximando da conclusão. Podemos dizer que a unir todas estas mulheres é a repulsa, é a aversão a todas as formas de indiferença. É uma aversão que surge, como vimos, no contexto do antissemitismo e mais em geral no contexto da resistência italiana e que desemboca no desprezo do sofrimento dos povos colonizados. A este propósito, podemos citar as palavras outra vez as palavras de Ada Próspero Gobetti, que 2 anos antes da morte, numa espécie de despedida, testamento, escreve: ao meu funeral virão pessoas por mera conveniência, por curiosidade ou até por ócio, mas virão também aqueles que me quiseram bem e a quem eu quis bem. Quis bem a muitos de forma mais ou menos intensa, mas posso dizer com consciência que nunca me aproximei de um ser humano sem me sentir ligada por um sentido de solidariedade, o que não quer dizer que tenha querido bem indiscriminadamente a todos. Odiei certas pessoas pelas ideias que defendiam ou representavam. Odiei os fascistas e, embora compreendendo e compadecendo-me humanamente dos indivíduos, não hesitei em lutar contra eles. Por isso não sou pacifista. Odeio todas as formas de neutralidade. Penso que se deve ter uma ideia e por ela lutar, não de forma impessoal, mas com toda a paixão mais viva. Elisa. sim. Muito obrigado. Tinha o telefone desligado. Muito obrigado pela vossa participação. Eu gostei muito destas duas, desta apresentação conjugada, foi uma só, não é? Agora vamos abrir um período de debate, perguntas, respostas. Eu próprio, se calhar, terei algumas. Convido então os participantes e as participantes a colocarem as suas questões às nossas duas colegas. Se ninguém começa, posso começar eu? Força, sim. Boa tarde a todos, cumprimento as conferencistas, peço desculpa de não ter podido assistir do início, só assisti à parte final, estava a dar aula, mas uma coisa que me ouvi, portanto, só a parte final, uma curiosidade que tinha relativamente ao trabalho do Tavani. Vocês têm alguma explicação para o facto de Tavani, que foi toda a vida um filólogo, um homem interessado nos textos mais antigos, se ter interessado pela poesia africana com esta antologia feita a meias com Maria Carrilho? Não. Não tem. Não. Não temos não tenho uma resposta, pois, na verdade, eu acho que foi muito a presença da Maria Carrilho. E foi ela que, na verdade, o Tavani dizia que foi ela a organizar, a traduzir todos os poemas, mas depois, estudando as cartas entre Maria Carrilho e o Mário Pinto de Andrade e outros, vimos que, na verdade, foi ela. O trabalho foi quase totalmente dela. E o portanto, Tavani, desculpa, o Tavani serve, digamos assim, como nome, como chamariz, não eu é? acho Como que era um nome sim. forte.
E acho Tá que foi certo. mais assim. É uma hipótese, estamos a trabalhar sobre as cartas, mas eu acho que foi mais assim. Ok, muito obrigado. Queria sublinhar que, claro, é um trabalho que estamos a desenvolver. Há ainda muitas hipóteses de trabalho. Mais questões? Sim, Tem Conceição alguém, eu posso falar? Neto. Posso falar? Sim, com certeza. Posso? Sim, Então, para há já, mais muito uma obrigada. pessoa à espera, já nos Ah, não. entrará depois, sim. Pronto, então, primeiro, muito obrigada. Adelaide. Aprendi muitíssimo com esta exposição. As minhas dúvidas, como aqueles que me conhecem sabem, não vêm da área da literatura e, portanto, não é por aí que vou entrar, mas estou na área da história e vou tentar ser muito, muito breve. Uma primeira questão, e porque aqui se viu o valor enorme dos arquivos, é se na vossa pesquisa encontraram ou procuraram ou não procuraram arquivos fotográficos, arquivos audiovisuais, que são um outro mundo que de cada vez que se revela nos deixa surpreendidos com as coisas que existem. Pronto. Eu vi aí uma fotografia, mas essa é muito conhecida, do encontro de 1970, mas a primeira pergunta é essa. E que a propósito de arquivos fotográficos e audiovisuais? E não sei, figuras femininas ligadas a isso ou não, mas aqui estou mais preocupada com os arquivos. A outra coisa tem a ver com as questões ideológicas e políticas da época. Evidentemente que conheço bastante estas questões, não só por estudar algumas coisas, mas pela idade que tenho, portanto, sei quais eram os problemas, mas há alguma coisa que eu queria perguntar. Se nós, por exemplo, estudarmos os países nórdicos e as suas colaborações com os movimentos de libertação, nós encontramos apoios ao MPLA, à FNLA e à UNITA. Se nós estudarmos a Argélia revolucionária não hesitou em fazer treino militar, de um lado, a combatentes do MPLA e do outro lado, a combatentes da UPA-FNLA. Um do lado do Marrocos, outro lado da Tunísia, ainda antes de serem governo na Argélia. E continuaram a ter esse duplo apoio depois de serem governo. Pronto, então já estão a ver onde é que vai a minha pergunta. Por exemplo, a Roménia, que era um país do bloco da Europa de Leste, recebe estudantes da FNLA. Isto é, aqui, pela vossa apresentação, todos estes envolvidos, e mais uma vez posso perceber porquê, mas evidentemente há as ligações com o Partido Comunista, há as ligações ideológicas, mas mesmo assim eu queria perguntar se isto é porque sim, é porque não sabemos o suficiente, é porque temos a certeza que todos estes apoios foram canalizados para os grupos com mais afinidade ideológica, neste caso o MPLA em Angola, a Frelimo em Moçambique, aliás a Frelimo estava mais sozinha. O caso de Angola, como vocês sabem, é mais complexo e essa era a minha pergunta, porque quando nós queremos trabalhar testemunhos e documentos, encontramos na maior parte dos arquivos até hoje uma maior facilidade de encontrar os testemunhos e os documentos referentes ao MPLA, por exemplo, no caso de Angola, do que algumas outras organizações. E isto coloca, evidentemente, alguns problemas na construção da nossa própria história e na compreensão destas alianças. Pronto. Portanto, uma questão é arquivos audiovisuais e fotográficos que gostaria de saber o que é que vocês têm para dizer sobre isso, e outra coisa é coincidência ou é porque a pesquisa não foi por outros lados ou porque, de facto, em Itália as lutas de solidariedade com os povos das colónias eram todas com os mesmos grupos que nós vimos aqui referenciados. Pronto, obrigada. Obrigada. Ada, vou começar.
Sim, podes começar. Obrigada. Agora a questão dos arquivos fotográficos e audiovisuais começa a ser estudada muito e é muito, muito interessante. Em dezembro de há 2 anos, 2023, acho eu, sim, fizemos um congresso enorme em Roma sobre arquivos audiovisuais e apoio às lutas de libertação. E além, claro, dos arquivos muito famosos fotográficos da Bruna Polimeni, da Augusta Conquiglia, encontramos muitos outros, muitos outros. E há uma associação, um ente, que chama-se AMOD, que é o arquivo do movimento operário, e no interior há muitos filmes, pequenos documentários, em relação também com, claro, o PCI e os outros, claro, partidos políticos que mostravam, não é? Uma certa solidariedade, entre aspas, esta é uma palavra que eu não gosto muito, entre aspas, com as ex-colônias portuguesas. Portanto, é um arquivo que agora quase foi muito digitalizado e online. E sim, muita obra está disponível agora. É um trabalho enorme que estão a fazer. E há também, claro, as obras da Augusta Conquiglia, Bruna Polimeni e muitas outras mulheres, e não mulheres, claro, que trabalharam sobre fizeram viagem também, claro, viagens na Guiné-Bissau e Angola, Moçambique e Cabo Verde. Sim, há muitos. Mas ainda é uma parte que eh, estamos a estudar. Estão a estudar. Acho que os- as pessoas que mais têm sim, eu a Ada com a fotografia e sabemos que, claro, conhecemos, mas não é a nossa principal, não é? Linha de pesquisa. Sim. Ada. Elisa, posso só Ah, acrescentar uma coisa relativamente às fotografias? É muito interessante porque, por exemplo, no arquivo, no Centro Studi Gobetti de Turim, não há uma grande parte dedicada às fotografias, mas há sobre a África ou movimentos de libertação, para simplificar, mas há sim uma ligação com o fotógrafo Dario Lanzardo, que é outro trabalho da Elisa e meu. Dario Lanzardo, que é originário justamente da cidade de Turim e documentou, fotografou o 25 de abril em Portugal, e não só a Revolução, mas também os momentos anteriores, os anos 74, 76, se estou a lembrar bem. Portanto, há toda esta parte sobre arquivos fotográficos que também é ligada a estes arquivos sobre movimentos de libertação, em parte. mm. É só isso. Uhum. Sim, também É, todo o trabalho do jornalista Bruno Crimi e do fotógrafo Uliano Lucas, que foram entre os primeiros a visitar a Guiné-Bissau, falar com Cabral, fizeram uma reportagem imensa e depois escreveram um livro. Este livro foi mostrado à ONU e a ONU começou a dizer: há algumas zonas libertadas. Não é verdade que não há zonas libertadas. Portanto, o arquivo do Juliano Lucas é um arquivo enorme, enorme, e muitas fotografias ainda estão inéditas. São, estamos a tentar também um mapeamento, não é? E que é a parte mais difícil, acho eu. Agora, estamos a tentar este tipo de mapeamento editorial, fotográfico e cartas, o que está a acontecer, o que aconteceu.
Muito bem, muito bem. Agora a Adelaide tinha pedido para falar também. Olá, obrigada pela vossa Olá, comunicação. Foi excelente e mostrou-me esse papel de algumas mulheres que são mediadoras, facilitadoras, divulgadoras, e puxando a brasa à minha sardinha, eu pergunto se não foram jornalistas, se vocês se cruzaram com algum papel nos arquivos que elas possam ter tido nessa... Porque eu vi lá no Gobete, acho eu, um boletim da causa comum que seria bem interessante de ver se ela teve participação nesse caso. E se elas tiveram ligações a movimentos feministas, porque essa linha do antifascismo para o anticolonialismo é um clássico, não é? E elas são, no fundo, percorrem esse caminho e, portanto, é saber se de facto passaram pelo feminismo ou não, se calhar não, pela ideia que primeiro libertar todos e depois provavelmente vêm dessa linha de pensamento, mas se tiveram na imprensa, puxando a brasa à imprensa, à imprensa na época, se tiveram alguma ligação com jornais africanos ou italianos, se tiveram algum papel nessa área, ou se ainda estão por descobrir, não é? Porque isso é um trabalho em progresso, pelo que entendi, muito rico. Obrigada. Obrigada, não sei, pela minha parte, acho que eu ainda não desenvolvi esta ligação com a imprensa, portanto não sei responder sobre jornalismo, ligação com a imprensa. Pelo que concerne a ligação com movimentos feministas, dito de maneira simples, houve, acho que a mais comprometida da primeira parte do arquivo de Turim, acho que a mais comprometida foi a Bianca Guidetti Serra, aquela que foi a advogada penalista, política, e também teve uma forte militância em movimentos feministas, mas ainda não cheguei a desenvolver tudo, portanto, vou tomar nota destas sugestões. Não sei se a Elisa, pela sua parte, sabe dizer alguma coisa mais. Sì, claro, os exemplos como a Joyce Lusso, a Dina Forti. A Joyce Lusso, ela dizia que não era feminista, pois ela não gostava do termo. É isso. Mas, na verdade, o era. Ela o era não no interior deste termo, vamos dizer assim. Mas as duas também estavam muito envolvidas no apoio às lutas das mulheres, sim. É para chegar claro, a um equilíbrio que anos 50, 60 em Itália, as lutas feministas eram muito, muito fortes, né? E sim, a maioria destas mulheres estão envolvidas também nestas lutas feministas, entre aspas. Ok, muito obrigado. Agora, Sandra Lobo também queria colocar uma fala. Não? Sim, Está aqui sim. que sim. Muito obrigada pela vossa... Estão a ouvir-me bem? Muito obrigada pela vossa comunicação. Foi, como já a Conceição e a Adelaide já fizeram, aprendi imenso com ela e confirma e amplia muito o pouco que eu conhecia sobre estas ligação dos movimentos anticoloniais e os movimentos de esquerda italianos
E aquilo que eu queria dizer, não sei se vocês consideraram, vocês estão a fazer este trabalho magnífico em Itália, talvez fosse de considerar também ver o que é que se passa cá em alguns arquivos, tipo da Associação, do Centro de Documentação do 25 de Abril e da própria Fundação Mário Soares e até os próprios arquivos da PIDE, porque também se vê o contrário, e isto vai um bocado ao encontro daquilo que a própria Adelaide estava a referir, é o encontrar publicações italianas ou publicações anticoloniais, não propriamente de iniciativa de italianos, mas nestas parcerias entre italianos e resistentes das colónias portuguesas, coisas que existiram em Itália. Outro arquivo também poderá ser relevante, é o Arquivo de História Social, que também tem muito material e começa a ser colocado em linha. Nós, no ano passado, tentámos, quando fizemos o congresso, no ano passado, já vai quase 2 anos que eu fui, quando fizemos o congresso do exílio, os responsáveis desses 3 arquivos estiveram a fazer um levantamento, um primeiro ensaio de levantamento desses materiais nos seus pólios e tentar cruzar informação e descobrimos centenas de publicações, foi impressionante. Portanto, era um comentário, agradecer-vos e também uma dica que poderá ser interessante para vós. Obrigada. Obrigada. Sim, sobretudo nós, claro, vemos muito o arquivo Mário Soares e também o arquivo da PIDE, pois tentamos sempre, não é? Ver as ligações, as interligações, e estamos a estudar também, por exemplo, os exiliados ou autoexiliados portugueses do anticolonialismo e antifascismo portugueses em Itália. E é, claro, é na verdade uma outra linha, mas que é sempre completamente, não é, ligada com a linha que estamos a estudar. Portanto, não podemos deixar de lado esta parte que é fundamental. Como vai ser fundamental, mas agora, claro, não temos as forças, uma passagem para Paris. O papel de Paris vai ser fundamental, como é com a Argélia, mas não só com a Argélia, como quais arquivos vão ser, podemos estudar em Paris. Eu acho que há muitas questões para resolver. O papel, claro, das comunidades, mas como se diz, das redes francesas são fundamentais. Sim. Como do norte da Europa. Como o norte da Europa. A Cristina está ligada à Universidade de Paris 3, disse que o centro deles tem como teve sempre muita ligação, a Universidade de Paris 3, como vocês sabem, nasceu no maio de 68. E teve sempre muita ligação a estes movimentos de resistência, de esquerda, e portanto acho que também tem material no próprio centro que talvez possa ser interessante, para além dos próprios arquivos da polícia, que eu ando ansiosa por ir consultá-los, porque acho que são um manancial inesgotável. Por exemplo, a língua em que escreveram alguns políticos e italianos era o francês. Escreveram para o Marcelino dos Santos em francês e eles responderam em francês. Era a língua da revolução, não é? Portanto, sim, vai ser uma outra linha de pesquisa. Ok, muito obrigado. Ada, não quer acrescentar nada?
Não, tinha uma dúvida, acho que não respondemos a segunda pergunta da Maria Neto, ou respondemos? Sim, era só para acrescentar isto, sobre as questões ideológicas e políticas. Pelo que eu vi pessoalmente, a minha ideia é que há quase sempre, em geral, uma ligação, sobretudo com MPLA. Portanto, não vi outros tipos de materiais sobre o FNLA, mas não sei, se calhar a Elisa tem outra ideia. Não, a maioria do material que encontramos, claro, até hoje, é sobre, é com os movimentos, vamos dizer, entre aspas, principais, claro, percebidos pela política italiana como, não é, as referências, as referências. E eu acho que é uma questão muito ideológica também. Pois. Eu queria também colocar uma questão para vocês. Pela vossa prestação, fiquei com a ideia de que a matriz de praticamente todas as antologias referidas era a obra do Mário Pinto Andrade, a antologia do Mário Pinto Andrade. Por aquilo, aliás, vocês disseram isso explicitamente, não é? E o que eu queria perguntar é se os poetas que estão nessa antologia do Mário Pinto Andrade, se algum deles desaparece nas antologias italianas, e também se acrescenta algum nas antologias italianas que vocês citaram, e que a maioria delas eu não conheço. Não acrescenta quase, não acrescenta outros nomes, mas é uma escolha de nomes entre aqueles propostos por Mário Pinto de Andrade. E agora aqui não fiz ainda este trabalho, tenho todas as versões e, mas sim, acho que é uma escolha de alguns poetas mas não acrescentam outros poetas. Eu acho que a referência é quase sempre neste primeiro momento, é a obra de Mário Pinto de Andrade. Sim. Além, claro, do caso da Joyce Lussman, a Joyce Lussman é uma outra questão, é uma outra história, Ela vai fisicamente a Lisboa, fisicamente Moçambique, fisicamente, portanto é uma outra história. Uhum. Uma outra linhagem. Sim, 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 sim. Muito bem, não sei se há mais questões. Hélder Garmas. Olá, oi Francisco, tudo Olá. bem? Eu também, igual o outro Francisco, eu também estava numa reunião e cheguei muito tarde aqui, a gente está em greve, os alunos estão em greve, enfim, a coisa ficou complicada para o nosso lado. Eles têm razão, mas estão em greve, mas isso complica tudo. Eu queria cumprimentar, né, a Elisa e a Ada. Eu vi uma parte só da apresentação da Elisa, mas fiquei bastante impressionado com o trabalho. Acho que é um trabalho muito, muito bacana. E como eu tenho uma aluna que trabalhou um pouco com as feministas, ou mulheres que, né, nem sempre se reconheciam como feministas, mas que trabalhavam em prol da causa no início do século, e juntando Goa, Brasil e Portugal, eu queria saber se por acaso não surge nomes de mulheres brasileiras nesse percurso aí que vocês percorreram. Eu sei que, é claro, o diálogo é diretamente com a África, mas como aqui também você tinha a revista Sul, né, que você tinha, enfim, fazia parte dessa rede, né, do PC e tudo mais, se apareceu alguma coisa, né, não é o foco de vocês, mas se alguma coisa apareceu, eu gostaria de saber. Era isso. Obrigado. Não, obrigada.
Eu até agora não vi nada sobre o Brasil, é mesmo só o Costa Andrade, a ligação com o Brasil. Eu falei um bocado da trajetória sobre do Costa Andrade na Itália e depois ele fugiu para o Brasil. Portanto, esta é a única referência. Não sei se há outras coisas, o Brasil não é justamente o foco, mas se calhar surgirão outras coisas, outras ideias. Elisa, não sei. Eu não encontrei muitos, não encontrei, claro, há com certeza há alguns elementos ligados ao Brasil e eu até hoje não encontrei nada de específico. Tá bem. Bom, se vocês encontrarem, vocês me avisem, por favor. Claro, Claro. com certeza. Obrigado. Tá bom, não há mais questões. Também é uma verdade que já passamos das 2 horas, há um bocadinho, e isto é bom sinal, não é? No caso, pelo menos, é bom sinal. Mas não havendo mais questões, bom, encerramos a sessão, agradecemos a todos, acho que aprendemos bastante, e como já referiu a Sandra Lobo, os vídeos irão ser postos no ar para aqueles que não puderam assistir, portanto, podem passar essa informação a outras pessoas, não é? A outros colegas, de que poderão ver mais tarde esta gravação. Muito obrigado pela vossa presença e particularmente à Ada Milani e a Elisa Alberani pela excelente sessão que protagonizaram aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada a Obrigada, todos. foi excelente. Breve a todos.